Sabe uma ideia que pode parecer meio estranha à primeira vista? A de que às vezes Deus diz sim para algo que na verdade Ele não prefere para a gente? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Esse conceito poderoso de que a permissão de Deus pode ser na verdade uma forma de disciplina. E para começar, olha só essa pergunta que é quase um quebra-cabeça. Por que Deus ficaria bravo com alguém por, supostamente, obedecer a uma ordem dele? Parece não fazer sentido, né? Mas é essa a questão central da história que a gente vai analisar agora. Então vamos lá. Nossa jornada começa com a história de um profeta chamado Balaão. Ele se viu numa situação bem clássica. De um lado, uma oferta de um rei poderoso, cheia de honra e riquezas. Do outro, uma ordem bem direta de Deus. A sequência dos fatos aqui é o que confunde tudo. Primeiro, a instrução de Deus é super clara. Não vá com eles, sem rodeios. Mas, claro, o desejo de Balaão falou mais alto, ele queria a recompensa. Então ele vai lá e pergunta para Deus uma segunda vez. E aí vem a reviravolta. Deus diz, ok, pode ir. E no momento em que Balaão vai, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra ele. Ué, como assim? Ele não obedeceu à segunda ordem? Por que Deus ficou bravo? E aqui está o ponto-chave de tudo. O que Balaão fez não foi obediência de verdade. Ele já sabia qual era a vontade de Deus. A primeira resposta tinha sido clara. A insistência dele só revelou o que estava no coração. Um desejo enorme por aquelas riquezas, e ele estava tentando arrancar uma permissão. Ele não buscava a direção de Deus. Ele buscava a aprovação de Deus para seguir a própria vontade. E essa história toda nos leva a um princípio espiritual muito poderoso que ajuda a gente a desvendar esse paradoxo. Vamos entender o que é a vontade permissiva de Deus. Bom, a ideia central é a seguinte. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. E quando uma pessoa insiste muito, com toda a força em algo que Deus sabe que não é o melhor para ela, Ele pode, às vezes, permitir. Ele dá o sinal verde, sabendo que o resultado não vai ser uma bênção, mas sim uma lição dolorosa, uma disciplina. É como dizer, você quer tanto isso? Então vá, mas você vai aprender da maneira mais difícil. E olha, a história de Balaão não é um caso isolado, um ponto fora da curva. De jeito nenhum. Na verdade, esse é um padrão que a gente vê se repetindo várias vezes e que sempre resulta em lições bem dolorosas. Esse padrão fica muito claro nestes exemplos. Primeiro, o povo chega e pede, queremos um rei, como as outras nações. Deus avisa, olha, o rei vai tomar seus filhos, suas propriedades, mas eles insistiram. O resultado, Deus permitiu. E eles sofreram com essa escolha por gerações. Outro caso, o povo reclamando no deserto. Estamos cansados de maná, queremos carne. Mesmo tendo alimento dos céus, eles reclamaram. E a resposta de Deus foi atender ao desejo deles de uma forma avassaladora. E esse trecho do Salmo 78 é impressionante. Mostra a consequência chocante. Deus enviou tanta carne, tantas codornizes, que choveu comida no acampamento. Mas essa aparente bênção virou um juízo imediato. Muitos morreram com a comida ainda na boca. O desejo foi satisfeito sim, mas levou à destruição. Agora, a gente pode pensar que isso tudo é história antiga, certo? Longe disso. Esse princípio tem aplicações muito profundas e muitas vezes bem dolorosas em nossas vidas hoje. E como isso se parece hoje em dia? O autor da fonte desta análise compartilha uma história, pessoal, muito forte, de como ele mesmo viveu esse ciclo de insistência e disciplina. A história dele começa com uma oferta de uma grande editora, e aí a gente vê a espiral. Primeiro passo, ele sentiu claramente a direção de Deus dizendo não, mas ignorou. Segundo, vários sinais de alerta apareceram. A esposa aconselhou a não fazer, o filho ficou doente bem no dia da assinatura e nada. Terceiro, movido pelo orgulho, pela bajulação, ele foi lá e assinou o contrato. O quarto passo foi o resultado: caos total, doença, perdas financeiras, conflitos e, finalmente, o quinto passo, o arrependimento, que foi o que iniciou o caminho da restauração. A raiz de tudo isso, como ele mesmo admite, era o orgulho. Não era sobre a mensagem, era sobre o desejo de ter status, de ser reconhecido nacionalmente. A tal da soberba da vida. E o contraste entre os dois caminhos é gritante. A primeira proposta era a ideia humana. Motivação, orgulho. Timing, forçado. Resultado, caos. Um ano depois, veio a ideia de Deus. Outra editora o procurou, mas dessa vez a motivação era obediência, e o tempo estava certo. O resultado foi um livro que ficou muito famoso, A Isca de Satanás. E qual foi o resultado da obediência?
Bom, o livro que nasceu da ideia de Deus vendeu quase 2 milhões de cópias. Esse número por si só é um testemunho poderoso da diferença entre forçar a própria vontade e seguir o plano de Deus. Mas a luta não acabou aí. O autor confessa que anos depois cometeu o mesmo erro. Ignorou de novo a direção de Deus. E dessa vez as consequências foram ainda mais severas. Duraram 18 meses. Isso mostra como essa batalha é algo recorrente. Então, se insistir no nosso próprio caminho leva à disciplina, qual é a alternativa? Qual é o caminho que realmente leva à bênção? O alerta central de todas essas histórias é este: um desejo que não é submetido a Deus é perigoso. Ele pode nos cegar, nos afastar do melhor plano, e Deus pode sim nos entregar a esse desejo para que a gente aprenda com as consequências. Mas a mensagem aqui não é que ter desejos é errado, de jeito nenhum. A alternativa não é a morte do desejo, é a confiança. É acreditar que Deus também tem desejos e planos para nós, e que o caminho e o tempo dele são infinitamente melhores. O segredo é alinhar nossos desejos aos dele. E como fazer isso na prática? O caminho da bênção envolve alguns passos claros. Entregar nossos caminhos a Deus, convidá-lo a nos guiar conforme os desejos dele, confiar que ele vai fazer o que é melhor, e de forma crucial, perguntar: que passos práticos eu posso dar hoje para seguir mais de perto? E então anotar isso e colocar em prática. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão pessoal. Qual desejo, em qual área da vida, talvez precise ser entregue, submetido a um plano melhor e a um tempo melhor que só vem com a confiança? Refletir sobre isso pode mudar tudo. A gente se encontra de novo na próxima semana com uma nova análise. Que Deus abençoe a jornada de confiança de todo mundo.